E a Janaína vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 71. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus tudo encontras, planificando-te completamente. O capítulo 71, na verdade, ele resume o significado maior da palavrinha chamada fé. A real fé, a crença mais profunda. Quando Jesus falou na época, vós sois deuses, muitas vezes interpretamos essa frase como, nossa, nós temos tantos poderes, eu posso. A coisa é muito mais profunda, é muito mais bela. Vós sois deuses porque, na verdade, Deus está em nós e nós estamos em Deus. É o Deus imanente, é o Deus transcendente e nós estamos mergulhados. Se somos imagem e semelhança de Deus, então carregamos sim a partícula divina dentro de nós. E se Deus tem as suas infinitas potências, nós também a temos. Mas para isso precisamos entrar num processo muito importante, que é o autoconhecimento. É conseguir calar as vozes ao redor que nos distraem, as vozes que muitas vezes nos assustam, as vozes que tentam nos tirar do caminho, certo? Para ouvir apenas uma única voz, que é a voz de Deus dentro de nós. E essa certeza nos torna muito mais calmos, muito mais tranquilos e muito mais confiantes. Porque, na verdade, se cremos que Deus é o nosso Pai maior, supremo, Criador de tudo, e Deus é a inteligência suprema do universo, é a perfeição, tudo que acontece, não acontece sem a sua permissão, sem o seu consentimento. Então, aquilo que está na nossa vida, Ele está sabendo. E se permite, é porque é o melhor realmente para nós. Mas não para sofrimento, mas para justamente descobrir a potência maior que existe em nós. Conseguir descobrir o nosso real talento, o quão conectados em Deus nós estamos e com Ele nós estamos. Isso é a fé. A fé não é aquela apenas que espera, em hipótese algumas, é aquela espera em forma ativa, confiante, sabedores de que o caminho que estamos seguindo é o caminho que temos que seguir e nele aprender, e nele nos conhecer. E como Eraci mesmo estava falando, melhor oportunidade em relação aos cursos não existe. Porque nós podemos aprender, levar muito tempo, muitas vezes sofrendo, muitas vezes passando por dificuldades e por situações que não sabemos muitas vezes como sair, ou termos sim uma elucidação, uma imagem maior e principalmente conseguir descobrir o para quê disso tudo. E os cursos vêm mostrar isso para a gente, vêm ter um espaço realmente para esse aprendizado. Que possamos cada vez mais ouvir a voz de Deus, deixar que Ele fale por nós, seguirmos como se fosse nosso Pai, segurando a nossa mão e nos guiando, confiando plenamente nele. Uma boa palestra a todos. Jesus, amoroso Mestre e amigo, que nos envolve nesta noite, aqui onde viemos buscar a paz, o alento aos nossos corações e aos nossos pensamentos, que em tantos momentos se encontram em turbulência. Serena-nos a alma e desperta-nos ao entendimento, pedindo que a veneranda Joana de Ângeles envolva com o seu carinho, a sua alegria e a sua inspiração. Fernando Lucena, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Ligado? Tô ligado? Alô? Alô? Tá baixo?
Autor? Pronto? Perfeito. Então, gente, boa noite. A Jana foi mais do que um prefácio. É quase que o capítulo 1 da palestra. Não, perfeito. E deixa eu entrar ali a imagem, vocês vão entender. Então, o assunto que coube a gente hoje foi falar sobre a escolha das provas. Por mais que a gente às vezes não reconheça, desde a necessidade até o significado de passar por elas, mas elas existem, né? E quando eu botei essa foto, eu fiquei olhando para a foto, escolhendo uma foto para a capa, e aí é pura viagem minha, tá, se for o caso. Mas ali eu acho que mostra claramente a gente fazendo o nosso próprio caminho, né? Caminho esse sobre um outro que já existe. Então a gente tem a chance de mudar a qualquer momento, desde uma terra batida a uma via asfaltada. Se vocês repararem ali, ela tem o tracejado, o que insinua que talvez uma outra pista esteja ali do lado e alguma outra caminhada, uma outra pessoa esteja caminhando conosco. E com certeza a nossa caminhada, a nossa estrada, interfere na caminhada e na estrada de muitos. Isso para mim tem muito a ver porque, mais do que a prova, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a forma como a gente passa por ela tem total interferência para nós, como tem total interferência para aqueles que estão perto de nós. O quão perturbado ficamos por algum tipo de obstáculo ou dificuldade vai fazer com que a gente enxergue mais ou menos ou não enxergue a saída, e esse estado de perturbação perturba inclusive a quem está do lado. Com relação às provas, tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos trata amplamente. Se a gente for botar assim em larga escala, da página 1 à última página, em algum momento, direto ou indiretamente, ele trata sobre o porquê, a necessidade, o como, o resgate que você tem ao passar por determinadas provas. No Evangelho, por exemplo, só para citar como exemplo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trata literalmente da bem-aventurança, da aceitação da aflição. De que ela faz parte da nossa vida, da nossa existência, e que ela não é um acaso. A própria Iraci já colocou aqui uma frase de que ninguém está naquela família, naquela casa, naquele país, naquela situação, por acaso. A gestão espiritual, ela é muito boa. Então, se a gente pode aí, se alguém está familiarizado com a questão da batalha naval, aquele joguinho que a gente fazia, né? E aí você falava lá, H4, água. Para a espiritualidade não tem água. É tiro certo. É pedaço do cruzador, do destroyer, né? De todos aqueles que a gente conhecia. Então, quer dizer, não tem tiro errado. Por mais que não faça sentido para a gente, por mais que a gente até não se conforme, né, abrindo o coração, é o que a gente precisa, é o que a gente merece, é aquele caminho que a gente tem que trilhar. Então, é cada um na sua estrada, sem ultrapassagem, sem atalho, sem acostamento. Agora, a velocidade que a gente vai fazer, não na estrada, mas que a gente vai construir essa estrada, aí é com cada um. Também foi dito aqui. Ou talvez o curso, talvez a nossa presença, a nossa intenção de vir até aqui, faça com que a gente acelere um pouquinho essa edificação, essa obra. E facilite essa nossa caminhada, já que é para isso que a gente está aqui. Então, além do capítulo 5, nós temos no capítulo 12, de título Amai vossos inimigos. Não preciso comentar. Talvez seja uma das provas mais sérias, aquela que supera Enem. Né? Porque gostar de quem a gente gosta, de quem gosta da gente, é recíproco. Agora, de quem não gosta da gente, até já deve ter dito, olha, por mim, a gente não precisava nem se olhar. Gostar dessa pessoa, e aí a gente tem que entender qual é o significado do gostar, mas isso é um outro papo. Isso é uma grande prova. O capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele fala um pouquinho sobre essa tratativa do ter e do que aquilo que você faz com aquilo que você tem. Então fala-se da avareza, fala-se da luxúria, fala-se do dinheiro, mas não fala-se de se ter ou não ter dinheiro, mas assim a destinação que se dá às posses e tudo aquilo que nos vem, o que a gente faz para repartir com aqueles que
não receberam. No capítulo 19, a fé transporta montanhas, a fé, que é aquele combustível, como a Jana colocou, e aí eu vou abrir um parênteses para vocês, porque hoje, por acaso, né, o nosso escritório é bem em frente à Alerj. E a partir das 7 da manhã, já existiu um movimento que, assim, se inaugurou a partir das 10h30 da manhã, né, já ficou aquela coisa... Hã? Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... Pisciane, servidores do Estado, foguetes, bombas, são essas as peças. E aí fica tenso, né? E aí o comentário no escritório é esse, e assim, não tem como você não participar, né? Porque é sonoro. Né? Quando a gente não quer ver, a gente não vê, quando não quer falar, não fala, mas não quer ouvir. É difícil, né? Então você ouve. E aí o clima fica assim. E hoje era um dia, né, que eu tinha 2 contatos para fazer por telefone, daqueles assim, azedinhos. Um deles é até ácido mesmo, né? E eu estava contando os minutos para não passar, para não chegar naquela hora. E aí foi chegando, aí vai dando aquela... Falei, ai meu Deus do céu, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Não, hoje não pode passar de hoje, tem que falar. E aí eu resolvi, eu falei, peraí, tem um evangelho aqui na gaveta. Aí puxei o evangelho, abri ao acaso. E a passagem era do grão de mostarda. Do quão pouco a gente se toca da fé que deveríamos ter, e ela existe, é uma questão só de despertá-la, e do quanto que a gente pode e que às vezes a gente acha que não pode. Do quanto que a gente vale e às vezes a gente acha que não vale. Aí você dá uma lidinha daquela, eu levantei, fui tomar água e vergonha, né? Respira e, vamos lá, cara, é isso que tem para fazer, então vamos embora. É o que tem para hoje? Então vamos encarar. Fácil, não é. Mas assim, tem muito a ver com que as coisas que vão acontecendo, com essa tal fé que a gente preconiza tanto, mas às vezes a prática, no dia a dia, a cada hora, a cada dificuldade. Aí vem o capítulo 25, buscai e achareis. E ele fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Aquela história do universo conspira a favor. Conspira, quando a gente também quer fazer parte dessa conspiração. Agora, cuidado com o que a gente quer, porque quando a gente quer, as coisas acontecem. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer. Então se a gente ficar lá torcendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Acontece, você fala, tá vendo? Eu sabia. Não, sabia, preconizou, profetizou. Então quer dizer, tem que tomar um certo cuidado com quanto que a gente atrai daquilo. E outra coisa, se tiver que acontecer, acontecerá. Eu acho que assim, tem uma grande parcela que a gente pode administrar, mas tem outra parcela que não dá para administrar. E aí a gente vai ter que administrar depois do ocorrido, né? Não dá para fazer muito pré, né, antes. E no capítulo 27, o pedir e obtereis. De novo vem a fé, vem a questão de você realmente se agarrar a algo maior, acreditar que existe algo maior e que esse algo maior quer o seu bem. Mesmo que seja passando por um momento difícil, a intenção é do bem. A intenção não é do castigo. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, especificamente Escolha das Provas, é o título que existe, isso vai da pergunta 258 à pergunta 273. Especificamente falando do projeto reencarnatório, falando tudo sobre provas. E aí algumas questões são colocadas, e eu acho interessante, nessa questão de provas e expiação, e a gente sempre que vê provas e expiação, a gente lembra de mundo de provas e expiações. Então, não que seja exatamente isso, mas pensando nesse globo, né, como se aquilo ali fosse a Terra, eu acho que mais do que provas e expiações, eu fico pensando no que está em volta, o que está ali de satélite em volta desse assunto. Então, o primeiro deles, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, é por quê? Mas por que tem que ter prova, vai? Então, uma vez eu me lembro que no curso a gente até lançou uma pergunta. Poxa, se Deus é onisciente, é onipresente, é todo-poderoso, por que existe o mal? Por que Ele permite que exista? Poxa, se eu faço tantas minhas coisas, se eu tento ser tão correto, por que eu passo por isso? Então a gente fica se questionando, tudo bem que é provas e expiações, que é uma passagem, mas por que eu tenho que passar por isso? Ou sendo menos egoísta, ou não sendo egoísta. Quando eu olho para o próximo e vejo, por que essa pessoa tem que passar por isso? E às vezes parece que é um passar sem fim. Não vai acabar? Não tem the end nesse filme? Vai continuar nessa prova, vai ficar nesse looping aí, nesse ciclo? Aí, além do porquê, tem uma questão da escolha, na pergunta 264.
Aí piora, porque é dito lá que nós escolhemos as provas pelas quais a gente quer passar. Não é possível. Sério? Pô, eu não me considerava uma pessoa masoquista. Pô, eu escolhi essa, esse, aquele, nesse lugar, dessa forma, nessa hora. E vamos até mais longe. Não só escolheu, como escolheu muito mais. É que foi dado um desconto para você. Mas é tudo escolhidinho. Porque quando chega lá, né, que abre o mapa, e aí a gente descortina qualquer tipo de personagem, aí a gente é a gente mesmo, né? Aí dá vergonha, dá arrependimento, tomara, Deus queira, né? Tomara. E aí você quer reparar. E aí, tipo assim, o que eu não consegui fazer, sei lá, tantos anos, 1000, centenas, bora, vou fazer tudo agora. Vou fazer a tua, pode dar que eu dou conta. Não vai. Não vai. É aquela sensação de, tipo assim, aquele quarto que você nunca arrumou. Aí chega um dia assim que você não tem o que fazer. Aí você resolve arrumar o quarto. Aí você vai para o armário. Aí você começa a tirar tudo dentro do armário para arrumar. Quando você tira a última peça do armário, junto com ela, vem um arrependimento de por que eu fui fazer isso? Porque você olha em volta de você a quantidade de coisas, você não acredita que aquilo tudo estava guardado. Não cabe se jogar lá dentro. Ué, mas estava lá dentro, mas não cabe. Você já não acha mais nada. Teu telefone, você não sabe onde é que está tudo coberto, e aí eu tenho que encarar. Dá um tremendo prazer ao final se conseguimos e iremos conseguir cumprir a tarefa. Mas ela é árdua. E a gente escolhe isso. E a gente tem todo o amparo do nosso mentor, da equipe espiritual, colocando para você, te dando até uma colinha do tipo, olha, não, pega B. Pega B, é melhor. Marca X no B, não marca no A não. Você vai se lascar se marcar no A. Vai no B, que para essa, a B, com uma certa dificuldade, mas tu vai passar. Então rola a escolha. Aí, vem o outro satélite, que é entender. Então tá. Não adianta ficar batendo na tecla do porquê. Sou eu que escolhi? Então agora deixa eu entender como é que faz para passar por isso. Qual é a melhor forma? E aí já foi dito várias vezes, e é verdade, né? A Joana, quando trata desse tipo de assunto, ela bota o dedinho na ferida, cutuca, manifesta, te incomoda, mas ela é tão boa que ela coloca depois atrás para você um como. Não te fala só do quê. Ela te dá o como. Ela te dá uma pista de como você deve se comportar, como você deve agir, o que você deve fazer, você deve pensar, repensar. E aí te dá mais ou menos um caminho de como passar por esse processo. Tipos de prova. Tem tudo que é tipo. E aí, gente, sinceramente, cada um sabe aonde aperta o seu sapato. E a coisa mais fácil que a gente vê no dia a dia é um comentar do outro. Fulano reclama disso. É mole. Queria ver se ele tivesse o problema tal que eu tenho. Gente, cada um tem o seu problema. E se ele já chama de problema, é porque não deve ser coisa boa. Mas tem gente que exagera, tem gente que faz tempestade no copo d'água. Ok, mas não cabe a você ficar comparando. Porque imagina então se você encontra outra pessoa que acha que o teu é pequeno, que você acha que é tão grande perante. E sempre vai haver. Sempre vai haver alguém com um tal problema maior do que o seu. E não adianta a gente ficar conversando, comparando os nossos problemas, fazendo como se fosse uma disputa, um concurso de desgraça. Onde eu conto o meu problema, você conta o seu, eu falo, você está reclamando porque eu não te falei ainda do final do meu. Aí eu conto o meu, entendeu? Aí você fala, você acha que isso é muito? É porque eu pulei aqui um pedacinho que você não sabia. Vai, conta. E aí fica disputando para ver quem é o mais infeliz, até que um fala, caramba, uau, tu tá mal mesmo, tá carregado. Eu te falei, eu te disse. Pronto, ganhei. Campeão da desgraça. Tem gente que curte isso, e aí fica disputando e tá aí. Na verdade, o que a gente pode fazer para... Porque não adianta, não vou varrer para debaixo do tapete, não vou colocar para o lado. Se caiu no meu colo, sou eu que eu vou ter que encarar, então vamos nessa. Não é fácil? Não, não é. E esse processo de passagem, a gente tem que prestar atenção. Primeiro a gente tem que ver o seguinte, vamos lá. Juntando um pouquinho desses tipos, das escolhas que fizemos, essa prova que eu estou passando é uma prova no âmbito familiar, já que foi citado aqui o exemplo, pode ser. É no âmbito de trabalho? É no âmbito pessoal? Dentro do pessoal tem a ver com amor? Tem a ver com realização? Tem a ver com autoestima? Tem a ver com
alguma coisa, uma capacidade motora, física. Tá, e aí, como é que eu faço então para encarar e entender? Porque às vezes, por exemplo, você pode ter uma mãe e você pode ter um filho com uma característica especial. A pergunta é, a prova é para quem? Ou a prova é para os dois? Porque às vezes a gente se fecha tão facilmente no nosso egoísmo que a gente acha que as dificuldades que acontecem são todas nossas. E talvez algumas pessoas que estão convivendo e que estão provocando certas coisas na nossa vida também estão passando por provas. E aí, do mesmo jeito que a gente estudou antes ou não, se conscientizou antes ou não, está fazendo uma boa prova ou não, ou vai ter que ficar em recuperação e fazer de novo. E o nome prova é literalmente o que a gente conhece no nosso dia a dia, academicamente falando. É mostrar que realmente você aprendeu. Dentro do processo de prova, e aí deixa eu ir seguindo aqui minha colinha para não me perder e não estourar o tempo. A cada passo que a gente dá na nossa vivência, a gente tem duas possibilidades nessa conta corrente espiritual: débito e crédito. O crédito, ele amortiza aquele débito que você já veio com ele, mas será que eu vim? Se veio, é porque tem. Ok? Vamos combinar isso, né? Se a gente está aqui é porque tem débito. Porque se não tivesse débito, a gente não estava aqui. Ok? Então fica mais fácil entender. Agora, qual é o tamanho do débito? Boa pergunta. Se nem você mesmo tem a exatidão, imagina o outro, né? Então a gente tem um débito. Então, conforme a gente vai caminhando e fazendo coisa boa, e aí a pergunta é, mas como é que eu sei que é coisa boa? Lê o Evangelho, faz o curso e a gente vai saber exatamente, porque é dito claramente. Seja pelo Pai, seja pelo Cristo, seja pelo Espírito, vai dizer para você exatamente o que é bom e o que é ruim. O que é lei moral, e a gente vai saber se a gente está dentro ou não. Principalmente, depois de uma determinada faixa etária, já não tem mais o, puxa, vacilei, mas já não tem, nem me toquei. Quem sabe a gente não errou uma vez, errou duas. Porque a gente errou sabendo que estava errando. Bom, feito isso, então, dentro dessa caminhada, eu posso ir abatendo débitos ou criando créditos. E vai acontecendo. Há um ponto que eu posso sempre dizer o seguinte: Deus é tão bom que permite que cada um semeie o que quiser, débito ou crédito. Mas também Ele é tão justo que Ele garante que cada um vai colher aquilo que plantou. Mas aí não é colher aquilo que plantou com aquele significado, com aquela semântica do tipo, está vendo? Agora vai pagar, aqui se faz, aqui se paga. Não, não é essa coisa. É da justiça realmente. Gente, se eu quero ter maçã, não adianta ficar plantando manga. E não adianta cada vez que a maçã vai lá, eu corto ela e falo assim, mas eu tenho certeza que na próxima vai vir manga. Enquanto eu não trocar a semente para que ela dê outra raiz e que dali dê outro fruto, não muda. A gente vai ficar nessa. E a cada nova ali florada, é esse o fruto que vai vir. Então eu preciso me conscientizar e mudar assim, muito mais a causa do que ficar atuando no efeito. Beleza. Portanto, não existe castigo ou recompensa. Não tem essa de castigo e recompensa. O que existe? Consequência. Causa e efeito. E está dito, por tudo que a gente lê, que é dito, que é até comprovado, uma das coisas é essa: não existe efeito sem causa. Não existe o pum, aconteceu. Não, não rola. Existe um processo que leva àquele efeito. E é essa investigação que a gente tem que fazer. No primeiro processo que a gente tem, que é dito pela espiritualidade, a primeira coisa que a gente precisa é do arrependimento. Só que aí não vale aquele arrependimento na hora da bronca. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Daqui a 1, 2 dias ou horas, a gente vai e faz de novo. Então não é um arrependimento racional, do tipo, eu preciso me arrepender para sair dessa. Eu preciso fazer uma delação espiritual aqui, uma premiada, né? Beleza. Entre a minha mãe chorar e a sua, adivinha qual que eu vou escolher, né? Então deixa eu livrar a minha aqui, aliviar um pouco o meu lado, mas por dentro, de coração, por dentro eu estou até falando assim, também, né? Fez muito pior do que eu. Também, né? Eu só fiz isso porque ele pediu. Eu só dei essa grana porque também, você viu quem é que estava me pedindo? Como é que eu vou dizer não? Ué, não. Como é que a gente diz não? Não é dizendo sim. Com certeza não é.
Então isso não é arrependimento. Então arrependimento é de coração. Realmente, tipo assim, caiu a ficha. Realmente eu me arrependi. E volto a dizer a vocês, aqui, nesta sala, planeta Terra, Brasil, Rio de Janeiro, fácil. A gente faz cara de arrependido, mas não fica arrependido. Mas espiritualmente falando, não rola essa. Então é bom a gente ir repensando, porque aqui a gente desempenha o personagem que quiser. Lá só rola um, você mesmo. Sem tecla SAP, sem legenda, sem dublagem, sem voice-over, é você. Então, sabe se arrependeu ou não, sabe se está falando a verdade ou não, sabe se está falando aquilo que realmente pensa. Então não tem jogo de cena. Isto posto, eu peço a prova ou a expiação. Então, primeiro comentário. A prova vai ser a prova de que realmente eu me arrependi e desejo realmente me comportar de uma outra forma, fazer de outra forma. Ou pode ser uma expiação. Então, brevemente colocando para vocês, a expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Muitas vezes, a prova é aquela que a gente escolheu. Muitas vezes, a expiação é aquela que nos foi imposta para que a gente reparasse aquilo que a gente fez no passado. Para que a gente colhesse aquilo que a gente plantou. Por justiça. Por mérito. A gente fala mérito, a gente sempre associa a coisa boa, né? Mas assim, até no erro. Porque tudo tem o seu significado relativo, né? O que é o errado se não fosse o certo e vice-versa? O claro se não fosse o escuro. Então, às vezes, a gente precisa errar. E a gente está aqui para isso. E a gente não sabe a nossa idade espiritual, diferente da que a gente tem no nosso RG. Então, a gente não sabe o quão criança a gente ainda é em termos espirituais e o quanto que a gente ainda tem para aprender. Eu fico imaginando a espiritualidade lá em cima quando vê um que se acha, que sabe tudo, que descobriu já o significado de cada questionamento que existe na vida, e quando fala assim, amigo, não é isso. Não é questão de saber ou não a resposta, é de entender a pergunta. Será que realmente você está entendendo a pergunta? Será que isso está acontecendo na tua vida? Não é simplesmente para você passar e dizer assim, tá vendo? Eu consigo passar, não tem essa não. Eu me garanto. Não é isso, você não entendeu então. Por que aconteceu isso na tua vida? Ou melhor, né? Ou pior, por que acontece isso na sua vida? Então, o gerúndio, por que vem acontecendo já há um certo tempo? E aí eu consigo entender isso, aí eu vou interferir lá no processo. E aí eu estou pronto para passar pela prova de expiação e para fazer o último estágio, que é a reparação. E aí dá para a gente entender que nessa evolução espiritual nossa, vai chegar a hora que a gente não precisa mais passar por prova. Claro, aprendi, me consertei, entendi o caminho, parei de dar cabeçada, parei de escolher a porta mais larga, fui para a porta estreita, parei de buscar o atalho, o jeitinho. Poxa, mudei, amadureci. E a Iraci mencionou aqui uma coisa no prefácio que ela estava fazendo, que é verdade, foi até um pedacinho do papo que a gente teve da última vez, que é pensamento e atitude, né? E aí a atitude forma o teu comportamento. E quando a gente, de alguma forma, pela insistência, pelo amor ou pela dor, como a Jana falou, a gente mudou a nossa forma de pensar, eu não consigo mais pensar de outro jeito. Mesmo quando a gente capenga e erra, e veja bem, não é porque você pensa de outro jeito que você vai deixar de errar, mas é diferente quando você erra, porque você já vê e começa a pensar desde o início. Olha eu de novo fazendo aquilo, aí já para. Antes você só tinha esse processo 3 meses depois, quando alguém te convencia que você estava errado. Hoje você já sabe. Vai chegar ao ponto que você vai ser pré. Eu nem faço mais, porque eu nem penso. Então foi dito uma vez uma coisa aqui que eu falei assim, cara, que legal, parece aquelas frasezinhas de Facebook, mas não. Deus não perdoa. Por quê? Porque ele não se ofende. Então ele não precisa perdoar. A gente ainda tem que perdoar porque a gente ainda se ofende. O jeito que olhou, o que falou, o tom de voz que usou, o esbarrão que me deu, a frente que passou. Eu ainda me ofendo muito fácil, então ainda preciso aprender a perdoar. Mas para que perdoar se eu não tenho ofensa? Nem me toquei. Ah, você não viu fulano falou assim? Falou, eu nem me toquei, sério. Ah, não deve ter sido assim, por que ele falou não? Deve ter, você que se enganou.
Então, é um outro patamar, gente. É um outro processo. E aí está reparado. Então, beleza, essa parte aqui da estrada já foi, a gente pode seguir. Para isso, a gente tem que interrogar as nossas consciências. Aí começa a complicar a história. Aí eu vejo lá que Santo Agostinho falava e que fazia, que na hora da cama lá, né, de noite, deitar e falar assim, como é que foi o dia hoje? Balanço. Como é que foi o dia? E aí, como é que... Não, desde o momento que acordou. Como é que falou? Como é que sorriu? Não sorriu? Cumprimentou? Não cumprimentou? Aceitou? Não aceitou? Foi? Não foi? Respondeu? Não respondeu? Aí você vai fazendo. Aí você vai automaticamente, enquanto você vai avaliando, já vai junto, sempre justificando. Então, fiz, mas também... Aí eu não sei o que aconteceu. É porque também na hora não dava. Não é para dar desculpa, explicação. Não tem ninguém te interrogando a não ser você mesmo. É só para entender, é só para avaliar, é só para a gente não ficar num sentido de estar errando e não estar se tocando. E olha, não tem problema errar. Começa a ter problema quando a gente erra o mesmo erro. Errar faz parte do processo. Agora, quando a gente continua errando o mesmo erro, tem algum problema, ou cognitivo, ou até espiritual. Mas tem que entender agora, ficar naquele erro, porque não tem jeito, eu não consigo. Como é que não consegue, gente? Ou pior, tem a característica e tenta mudar o significado dessa característica. Por exemplo, tem assim, né? Tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Então, por exemplo, assim, ser grosseiro com as pessoas. Não é bom, vai. Mas as pessoas tentam justificar, mas não, depende da situação. Não, não depende da situação, gente. É que nem ética, por exemplo, tem meio ético. Honesto, não, sou meio honesto. É que nem grávida, eu sou meia grávida. Eu estou em processo, bem provável, o médico diz que pelo caminho que está indo, eu acho que vai. Não, cara, ou tá, ou não está, amigo. Sou meio honesto. Então, quer dizer, não tem, no detalhe ou na totalidade, é que mora o milagre ou o pecado. Então, se você está sendo grosseiro com uma pessoa, não adianta querer travestir isso e dizer o seguinte, não, não é isso, é porque ela precisava ouvir aquilo. Então tá, vamos dizer que ela precisasse. Mas tinha que ser desse jeito, nesse tom de voz. Vamos dizer que ela precisasse, vamos dizer que realmente você é uma alma iluminada e que ela teve a sorte, o sortilégio de ter você cruzando o caminho dela. E você precisou apontar o caminho da luz. Mas tinha que ser desse jeitinho, com esse carinho que você fez. Ah, mas é porque você não conhece aquela... Aquela ali, se não falar desse jeitinho, ela não se toca. Então a gente se imbui de educador, de doutrinador, e a gente vai dando os nossos jeitos e fazendo das nossas formas e justificando. E o pior, né? Às vezes chega uma hora que fala assim, nessa idade, você vai pedir para eu mudar? Que idade você está se referindo? A do corpo ou do espírito? Está aqui, ó. Se você não quiser, não muda, continua. O problema é teu, a estrada é tua. Vai continuar, amigo. Não tem jeito, é assim, proclamado que o nosso caminho é o da perfeição. Vós sois deuses. E é esse o caminho para o Deus que a gente vai seguir. Na velocidade que você quiser, andando de lado de vez em quando, ou sempre para frente, a escolha sua é o livre-arbítrio. E Deus está no controle. Jesus está no controle. Porque senão você pensa assim, mas peraí. Vamos fazer um rebobinar da fita, vamos pensar lá, eu, espírito, começando, tá? Ainda estou assim meio bocó. Não sei das coisas. Poxa, me entrega livre-arbítrio? Ah, não pode, vai. Não. Com certeza as coisas que vão acontecendo para você, as circunstâncias que lhe cercam e os fatos dos quais você tem que realmente entender e se desvencilhar são proporcionais à sua capacidade. Voltamos à afirmação de que ninguém está naquele lugar por acaso. Estamos no mundo que precisamos, que merecemos, como queiram. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem capacidade, mesmo que seja lá adormecida, tem capacidade para entender, tem capacidade para compreender, que é mais do que entender, é trazer realmente para dentro, é misturar assim, muda informação para conhecimento. E tem capacidade de resolver. E às vezes tudo que está acontecendo à nossa volta é para incomodar mesmo. Porque não é que de repente, num passado não muito distante, hoje aquilo que te incomoda no passado você fazia parte. Que aquilo que hoje te agride, que te machuca, que te incomoda,
não é que num passado não muito distante, de espectador você era protagonista? E o pior, de peito cheio falando, tá vendo? Faço mesmo. Se der mole, faço. A gente não sabe. E talvez seja até melhor não saber. Lá no iniciozinho, então, a gente falou dessa história do prova para quem, e a gente tem que começar a entender. Então, aquilo que eu estou passando, aquele chefe grosso que eu tenho, é prova para mim, sabia? Joguei pedra na cruz, estava jogando bingo na hora do Calvário, e aí eu tenho que passar por isso agora. Pode ser. Pode ser para ele também, que de novo está sendo grosso, que de novo está tendo dificuldade de relacionamento, que de novo não está podendo exercer o dom da liderança que o Cristo lhe deu, e está usando a liderança muito mais com autoritarismo do que com autoridade. Pode ser tudo isso. Agora uma pergunta, eu vou conseguir passar pela prova do outro? É como se a gente estivesse aqui nessa sala e cada fileira dessa recebesse uma provinha, verde, laranja, a vermelha, a azul. Tipo assim, não dá para colar. Porque a questão é outra, a ordem é outra, as opções para marcar é outra. Então aquela coisa de maldade que o pessoal faz mesmo de botar... Tem trabalho para quê, gente? Vai, dá a mesma prova para todo mundo, para onde cada um, vai, é livre-arbítrio de cada um, quer colar, cola. Não, tem que ir lá. Bom. Aí faz 5 provas, 5 modalidades para deixar ninguém colar. Ainda bota lá uma opção de cão de guarda lá para ficar controlando. Bobagem, vai, deixa cada um. Beleza. Quer aprender, aprende. Não quer aprender, não aprende. O problema é seu. Aí fica nessa coisa lá de... Então, quer dizer, eu não consigo fazer a prova do outro, não consigo resolver a prova do outro. Tem que resolver a minha. E tem que entender, e aí amarro com o que a gente começou falando, do jeito que eu for fazer, vai resolver mais ou menos para mim, beleza. Mas se fosse só isso, tudo bem, o problema é de cada um. O problema não é esse, é que eu estou dirigindo numa estrada que tem gente dirigindo do lado. Então a bobagem que você vai fazer e a consequência que você vai receber, infelizmente, pode envolver outras pessoas. Aí você vai dizer, não, mas não tem acaso, Fernando. Se envolveu porque tinha. Tá, mas por que provocar a situação? Então é aquilo que eu falei da questão de administrar. Às vezes tem coisas que a gente não consegue administrar, vai. Começou a chover e não era para chover agora. Não estava prevista essa chuva. Poxa, eu não saí com guarda-chuva. Então vai molhar, vai. Mas não dá para todo dia eu ficar de guarda-chuva o tempo todo, que pode ser que chova. Agora, outra coisa é eu ser incauto, eu ser irresponsável. Então é a questão assim, como se fosse assim, a lei seca. Não, mas eu me garanto. Gente, não é questão de garante, quer dizer, num estudo médio, e aí vamos perguntar aos médicos presentes, viu lá que o álcool tem uma influência na sinapse nervosa, vai. O teu reflexo fica 0, alguma coisa, e a gente já viu que 0, alguma coisa no trânsito às vezes é fatal, 0, é uma distraçãozinha, vai. E já teve distraçõezinhas inúmeras aí. Eu acho que os mais antigos aí vão lembrar do comandante Garcês da Varig, jogo do Brasil na Copa. Então ele está lá escutando dentro do cockpit o jogo do Brasil, voando o aviãozinho da Varig. E aí em vez de botar 0,0, ele botou 0,80. Saiu da rota. Primeiro erro, show. Aconteceu, vai. Só que dentro do voo tinha uma porção de gente que fazia aquela rota ali habitualmente. E aí começou a chamar o comissário e falou assim, nunca passei por esse lugar aqui. Tem alguma coisa errada. Mas ninguém escuta. Aí ele foi para o terceiro problema, que em termos de aviação, se você errou, retorna ao ponto, não tente se achar. Se está lá sem o guia, retorna para o ponto inicial. Tentar se achar vai gastar combustível. E foi o que aconteceu, e aí, na aviação é 100% de certeza, subiu, tem que descer. Só Deus sabe como. Mas se subiu, não fica lá em cima para sempre. Desceu. E aí vai lá na caixa preta, com a última frase dele para o copiloto, fulano, me desculpa, a gente se vê do outro lado. Foi mal. Mas é o nosso erro. É a prova pela qual a gente está passando ali, de se achar extremamente competente e automaticamente nos tornamos displicentes, porque estamos no auge da nossa competência e a gente acaba influenciando na vida de terceiros, das nossas decisões.
Provavelmente não tinha ninguém naquele voo ali que, puxa, que azar. Não, estava ali, tinha que estar. É isso que nos ensinam. É isso que a gente aprende. Mas será que teria sido naquele dia, daquele jeito, provocado dessa forma? E a carga que eu preciso levar comigo é essa? Será que esse desenlace não poderia ter sido de uma outra forma? Teria que ser pelo que eu estou provocando e que carrego comigo por uma nova existência. Para encerrarmos, deixa eu ler para vocês uma mensagem de Emmanuel por Chico, que eu, pelo menos, considerei que era legal aí a gente trazer para esse momento que a gente está passando assim, que, olha, complicado, né? Eu vi escutando o rádio para cá e a análise econômica, aquela coisa toda, foi um dia um pouquinho mais calmo no mundo. Estados Unidos mesmo, com aquele moço lá, cor de laranja lá, ele mesmo assim, não, ele é laranja, né? Mas assim, com as coisas que ele está fazendo, gente que está apoiando, não, repara na foto, repara, ele é laranja, o cara é esquisito, é estranho. Mas assim, as coisas que ele está fazendo, proibição, muro, aquelas coisas todas assim, que não combinam muito. Aí você olha isso, aí, o que eu falei para vocês, alerge, né? Aí o cara vai lá, taca morteiro em cima da polícia, a polícia vai dar tiro de borracha, aí o outro vai e bata fogo. Aí a Rua da Assembleia, por exemplo, Bradesco, Santander, dois Bradescos, um Santander, tudo quebrado. Aí eu fiquei perguntando, o que tem a ver, né, cara, o Bradesco com a Alerj e com o servidor? Não, ninguém mandou botar vitrine de vidro. Cada um quebrou. Então está tudo quebrado, aí amanhã chega, está tudo quebrado, aí tem que fazer. Então, assim, você fica olhando tudo isso e fala assim, cara, onde é que está aquela campainhazinha que a gente aperta assim, para e eu salto? Entendeu? Deixa eu soltar, vai. Não quero ficar mais nessa, não tem interesse mais nessa viagem, não. Não rola essa. Então vamos lá. Ver se a gente consegue se acalmar. Quando você conseguir superar graves problemas de relacionamentos, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de ter havido atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo que venha a acontecer. Por quê? Uns queriam um emprego melhor, outros só queriam um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros apenas ter os pais. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapatos novos, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros poder andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência daquilo que não sabe. Tenha a sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Boa noite, obrigado a vocês.